entrar nesse momento, dizendo: Deus, tudo aquilo que eu fiz para ti até agora foi te adorar. Tudo que eu comecei nessa noite, Pai, foi para te adorar. Tudo que eu falei, tudo que eu pedi, é a minha adoração para ti, Senhor. Mas eu quero nessa noite, Pai, que o Senhor venha acender a chama do meu coração. Vamos orar com esse sentimento nobre, pedindo para que o Senhor nessa noite possa reacender a chama do nosso coração, colocando a alegria dele dentro do nosso coração, que muitas vezes está cansado, que está entristecido. Ó Deus, vem nessa noite e reacender essa chama do nosso coração, Pai, para que possamos te servir com alegria, Senhor. Para te servir com alegria, Senhor Deus, sendo dirigido, guiado pelo teu Espírito Santo, Pai. Para que as coisas desse mundo não venham nos derrubar, não venham nos afastar, não venham nos entristecer, porque sabemos que temos um Deus que pode tudo. Temos um Deus que nos momentos mais tristes das nossas vidas, Ele sempre esteve lá para nos confortar, nos consolar. Que nas dificuldades que vivemos, Pai, quando já não queríamos mais caminhar, mas o Senhor nos pôs de pé e nos fez voltar para a igreja, reanimando, Senhor Deus, o nosso convívio e a nossa comunhão como igreja contigo, Deus. E nessa noite, Pai, Deus Espírito Santo, tem essa liberdade e acender a chama do nosso coração, que possamos sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te priorizar nas nossas vidas, te colocando, Senhor Deus, como primeiro lugar na nossa adoração, colocando a tua igreja, Senhor Deus, como uma comunhão sagrada, e um relacionamento santo com teus servos, com os nossos irmãos, para que juntos, sim, Senhor, possamos ser luz no meio das trevas, para que juntos, sim, Senhor Deus, possamos ser a imagem e a semelhança, Senhor Deus, para combater, Senhor Deus, adversidades deste mundo, Senhor Deus, que vive na contramão do teu evangelho. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo tem essa liberdade de vir sarar as feridas, de vir trazer perdão aos corações, Senhor Deus, conturbados. E nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo venha sarar as enfermidades físicas, Senhor Deus, que estão incapacitando muitas vezes os teus servos de caminhar ou de servir a ti com alegria. Repreende as enfermidades físicas, repreende as enfermidades espirituais e emocionais, faz cair por terra, Senhor, todo o desânimo, Senhor, e coloca a alegria, a tua alegria que é a nossa força, Pai. Essa noite, Pai Santo, queremos ouvir a tua voz, Pai, que a tua igreja viva esta comunhão santa de ser uma igreja, Senhor, que vê o teu Filho amado Jesus Cristo em ação dentro dela, operando os milagres, maravilhas, prodígios. Enfim, Senhor, queremos viver a alegria, Senhor Deus, deste novo tempo contigo. Assim oramos, meu Pai, já te agradecemos e te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Amém? Amém. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nessa noite, irmãos, nós podemos ouvir a leitura da palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é um dos livros que tem um significado de grande relevância e importância na vida do cristão nos tempos atuais, porque Apocalipse tem o seu nome como revelação das coisas passadas, das coisas presentes, das coisas que há de vir. A maioria dos estudiosos situa a escrita deste livro
por volta dos anos 95, 96 depois de Cristo, ali no final do reinado do imperador Domiciano. Alguns estudiosos ele propõem uma data anterior, 70 anos depois de Cristo, o ano da destruição de Jerusalém. Sugerindo que o livro foi escrito no contexto das perseguições de Nero por volta de 64 a 67. Amém? Sugerindo que o livro foi escrito no contexto das perseguições de Nero por volta de 64 a 67 depois de Cristo. O contexto de Apocalipse fala das cartas às 7 igrejas, incluindo esta que nós estamos lendo de Éfeso. Reflete o período em que a igreja já estava estabelecida há muito tempo e enfrentando ali desafios, perseguição e, acima de tudo, o declínio do primeiro amor. Nós podemos ver aqui no texto que lemos, para a compreensão da mensagem, vamos ler novamente. O texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Quanto a você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Amém? Amém. Misericórdia. O texto vai dizer que você abandonou o seu primeiro amor. E em seguida ele diz: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa, seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. O livro de Apocalipse é maravilhoso. É belíssimo, né? É pura arte. Aqui não existe o porquê de ter medo. Porque o Senhor, através do seu servo João, ele está nos revelando, falando das coisas. Esse livro está as revelações do Senhor Jesus escrita por João para ser entregue a todas as igrejas na Ásia, mas que se estende para todas as igrejas do Senhor Jesus hoje também, espalhadas em toda a face da terra. Amém, irmãos? Amém. É algo que fala tremendamente aos nossos corações.
Esse texto, Jesus, ele manda João escrever, se dirigir a certa igreja, a igreja que estava ali na Ásia, e ele escolhe ali a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade de muita importância, de muita relevância naquela época, muito rica, famosa, próspera. Ali havia um comércio devido ali ao templo da deusa Diana, e que esse templo era um templo pagão, e era casa de tesouro, museu, também lugar de refúgio para criminosos, corruptos. Ali, naquele comércio, proporcionava muito emprego para os ourives, né, que faziam aquelas miniaturas ali no santuário daquela deusa Diana. E foi nessa cidade que o apóstolo Paulo ele fundou a igreja de Éfeso. Ele pregou ali por 3 anos, ensinando o Evangelho, as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. Eles cultuavam lá ao imperador, o culto ao imperador era obrigatório. Se passaram mais de 40 anos depois da fundação desta igreja de Éfeso, e ali, Paulo ensinando aquele povo, muitos receberam a palavra, muitos se converteram, muitos aprenderam ali com entusiasmo a viver a palavra, a viver o que era certo, a adorar ao Senhor Jesus. Mas agora o Senhor Jesus ele estava passando a prova que havia algo errado entre aquela igreja. Agora o próprio Senhor Jesus ele está escrevendo para aqueles irmãos daquela época, e é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite e aprender lições através dessa mensagem do Senhor. Amém? Amém. Em primeiro lugar, nós vamos aprender aqui que o Senhor, ele fica feliz. E ele também elogia a sua igreja. Quando tudo vai bem, quando tudo está correto, quando a adoração está sendo de uma forma certa, está sendo dirigida exatamente para quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o Senhor elogia a sua igreja. Nós podemos ver que no início ele começa dizendo ao anjo da igreja de Éfeso: escreva, estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre as 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, amém? Amém. E o seu trabalho árduo, amém? E a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar os maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. Amém, irmão? Oh, aleluia. O Senhor elogia a sua igreja. E Ele fica feliz quando nós suportamos as cargas, quando nós
nós perseveramos na doutrina, quando nós não nos desviamos por falsas doutrinas, por falsas mensagens, por falsos ensinamentos. O Senhor elogia, irmão, e Ele diz que conhece tudo o que acontece dentro da sua igreja. E essa apresentação é necessária para mostrar que Jesus é quem conserva os ministros da sua palavra. É Ele que anda no meio da sua igreja. Talvez vocês não possam sentir, mas a presença dele neste lugar, ela é sensível, porque ele está no meio da sua igreja. Ele conhece cada um de nós. E Paulo tinha alertado aquele povo, irmãos, sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. E os pastores aqui, eles são chamados de estrelas. E também de anjos da igreja. Amém? Amém. Eles são embaixadores de Jesus Cristo. A igreja aqui já são chamadas de candelabros, de candeeiros. E o candeeiro, irmão, ela serve para quê? Para iluminar os lugares escuros. Amém? Amém. Nós somos chamados, irmãos, para ser luz. Nós somos chamados para iluminar as trevas. Nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos aqui na terra para sermos a luz do mundo. Como o próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 4, versículo 14, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está no céu. Amém, irmão? Amém. As nossas boas obras, irmãos, aqui, elas servem para que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais. Precisamos ser uma igreja que pratica boas obras. Uma igreja que é conhecida pelas as boas atitudes, pelos gestos de amor, pela coisa, pelo carinho, pela compaixão. É isso que o Senhor, Ele fica feliz. Eu conheço as tuas boas obras, amém? Olha como é bom ouvir o próprio Deus, Ele dizer para nós: olha, eu conheço as tuas boas obras. Fique em paz, continua fazendo a boa obra. Glória a Deus. E segundo lugar, irmãos, é que Deus, ele cuida da sua igreja. Ele cuida, Ele perdoa, Ele dá uma nova chance, Ele dá uma nova oportunidade aos seus servos, aos seus filhos, porque Ele ama você. Ele perdoa você. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui no versículo 4 e 5, ele vai dizer: contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Era isso que Deus tinha contra aquele povo. E ele diz: lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, direi a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha que Deus, Ele cuida
cuida, Ele perdoa, Ele dá uma nova oportunidade. Arrependa-se. Arrependa-se. Volte-se a praticar as boas obras. Aleluia. Aleluia. Aqui, depois de elogiar a igreja de Éfeso pela sua doutrina, pela sua perseverança, por eles ter permanecido firme naquilo que aprendeu com o apóstolo Paulo, agora o Senhor adverte a igreja de algo grave que estava acontecendo. E o Senhor advertiu de que estava faltando amor. Amor como antes. O amor do início. O primeiro amor. E essa é a acusação que Deus faz. Às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo a nossa caminhada. Muitas vezes a gente acha que é hora de parar. Muitas vezes a gente acha que é hora de desacelerar. Mas você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Se Ele te chamou e se Ele te escolheu, é porque Ele tem sempre um propósito. Você é a igreja do Senhor. Amém? Não é que Ele precise de você, mas Ele conta com você para fazer a obra que Ele lhe confiou aqui na terra. Aleluia. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo no meio da sua igreja. Nada passa despercebido do olhar de Deus. E Ele diz: olha, não basta ser apenas firme na doutrina, não adianta apenas ser religioso, não apenas ser conhecedor da Bíblia, da palavra, mas você precisa vivê-la. Aleluia. Você precisa viver essa palavra, porque Deus quer você por completo. Amém? Deus quer também que você viva a plenitude da sua graça. Amém, irmãos? Deus está acima, irmão, de qualquer coisa. É saber que nesse caso, conhecimento e amor, eles não podem andar separados. Por isso, irmão, o Senhor te ama, meu irmão, minha irmã. Nessa noite Ele faz apenas uma advertência. Está faltando aquela empolgação no início. Está faltando aquele amor, aquela sensibilidade. Quando o Espírito Santo fluía no teu coração, você se alegrava, você tinha aquela alegria de estar na igreja, tinha aquela alegria de fazer o bem, de praticar as boas obras. Mas é Deus que conhece o coração de cada um de nós. E nessa noite Ele está chamando de volta, Ele está alertando. Quantas vezes isso, irmão, está acontecendo, não só no âmbito da igreja, mas no âmbito profissional, que você não tem mais aquela alegria de estar ali trabalhando. Você já não é tão mais produtivo como você era antes. Há uma tristeza que está tirando o teu vigor, a tua alegria. Isso acontece no ambiente de relacionamento, no casamento, irmão. Quantos casais hoje não estão se separando porque está faltando aquela alegria do primeiro amor? O Senhor chama a atenção da sua igreja nessa noite. Quantos irmãos, quantas irmãs estão vivendo, até mesmo dormindo, separados, que perderam a alegria do relacionamento, já não se relaciona mais com o casal, perderam a alegria do primeiro amor.
Nessa noite o Senhor chama para que você volte. Volte para a igreja. Volte ao relacionamento de como era antes. Da sua convivência, da sua igreja, do seu trabalho. Receba a alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela é a inspiração da graça. A graça que nos move. Aleluia. Nessa noite o Senhor passa para trazer ânimo para a sua igreja, advertindo que a única coisa que falta é o amor. O amor do início. Esse amor precisa perseverar. Essa dedicação precisa continuar. E o Senhor adverte, mais uma vez, o Senhor adverte a sua igreja, aqui no versículo 6 e 7. E ao mesmo tempo, ele elogia novamente. No versículo 6 e 7, ele vai dizer: mas há uma coisa a seu favor, amém? Aleluia. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Senhor lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Aleluia. Aleluia. O Senhor adverte, irmãos, mas também elogia. Porque o Senhor, Ele é amor, mas também é justiça. Mas o seu amor prevalece. O seu amor prevalece pelo seu povo. O Senhor advertiu aqui a sua igreja a armar novamente como no início. Você já percebeu, irmãos, que tem aqueles irmãos que começam tão bem, mas parece que quando o tempo vai passando, a gente vai perdendo as forças, aquela alegria. Mas nessa noite o Senhor envia essa mensagem exatamente para advertir a sua igreja e dizer: tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo, nada está perdido. Aquilo que eu preparei para você, as promessas que eu tenho para a tua vida, ela está de pé. Tende bom ânimo. Segue em frente, levanta a cabeça, não para nessa caminhada. Aleluia. A única coisa que ele está cobrando exatamente é voltar ao primeiro amor. A ter aquela alegria, como diz o salmista, o salmista Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Renovar as nossas forças, as nossas alegrias, porque a nossa vitória, ela é certa. As nossas bênçãos nós iremos alcançar, porque aquilo que for promessa de Deus nas nossas vidas, elas estão de pé. Aleluia. É aqui, irmão, que nós podemos ver Jesus exortar a igreja no verso 7. A igreja do Senhor deve ouvir o que Deus tem para dizer. Nessa noite o Espírito Santo fala conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Aleluia. Ele está nos elogiando, mas também está nos advertindo. Ai de nós, se não tivéssemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos advertir dos perigos de não cair nas tentações. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz. Aleluia. É Ele que nos adverte, irmãos. Uma coisa é certa: continue nessa tua
força. Continue com alegria, com esperança. A recompensa virá. A recompensa virá para aqueles que permanecer firmes até o fim. Aleluia. O Senhor diz que eles irão se alimentar da árvore da vida. Mas antes, irmãos, esses que perseveram aqui, eles comerão também do melhor dessa terra. Eles viverão também sobre a provisão de Deus dessa terra. Eles viverão também sobre as bênçãos do Senhor nessa terra. Aleluia. E a este vencedor, irmãos, é oferecida a comida e o alimento que nos dá vida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses receberão a coroa e herdarão a vida eterna. Nessa noite eu quero concluir dizendo que Jesus abriu as portas do paraíso para nos encontrarmos e recebermos o fruto da árvore da vida. E receberemos a vida eterna. Estaremos sempre com o Cordeiro na glória. Aleluia. Por isso, amados, ouça o que o Espírito fala para você como igreja do Senhor nessa noite. Saia daqui com aquela certeza. O Senhor me advertiu. Ele me chamou a atenção de uma forma positiva. Eu ainda sou crente. Ele reconhece isso. Eu ainda sou dele. Ele ainda me ama. Mas tem algo que ele me advertiu. Eu preciso renovar a minha fé, a minha esperança, a minha força, a minha alegria e continuar firme para que eu possa ter a chama acesa do primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Que nessa noite, irmãos, essa chama seja arrependida, seja acendida novamente. Que você permaneça naquele que lhe deu a vida e que lhe concedeu o arrependimento e o perdão. Permaneça fiel, irmão, até o fim, e receberás uma coroa de glória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês que estão aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, a você também que esteve conosco durante todo esse tempo, ouvindo essa mensagem, vendo através da rede. Que Deus abençoe o seu coração, lhe fortaleça nessa caminhada, para que a sua jornada seja completa e que a presença de Deus esteja com